ou seja, uma tarifa a produtos importados. Porém, diversos produtos não estão na TEC. Então, por isso que ela é considerada uma união aduaneira. Então, eu também posso falar uma série de características que nós vamos ter justamente aqui do nosso Brasil, na perspectiva, nada mais nada menos, das relações comerciais, tá? As relações comerciais dentro do Mercosul, só o Brasil, ele domina 65% das trocas comerciais, ou seja, o Brasil, ele é o principal comerciante dentro do Mercosul. Só em 2016, das 65 trocas comerciais que o Brasil fez, 73% desses 65 foi só com a Argentina. Então, o Brasil, ele é o maior parceiro comercial de maior trocas comerciais dentro do Mercosul, e dentro dessas trocas comerciais, o maior parceiro dentro do Mercosul é a Argentina. O Brasil se destaca pelas commodities minerais, ferro, manganês, cassiterita, entre outros, e produtos agropecuários, carne, soja, milho, café e cana-de-açúcar, laranja. E também produtos de baixa e média tecnologia, mas com dependência de produtos de alta tecnologia, apesar de ter aumentado a sua exportação em produtos de alta tecnologia também. Só um destaque: em 2008, com a crise, tudo se destruiu basicamente em trocas comerciais. Foi muito baixo as trocas comerciais porque a gente entrou numa crise, a segunda maior crise do capitalismo em 2008. E claro que como os Estados Unidos não estava comprando mais, nem a Europa estava comprando mais, a gente inundou o mercado no Mercosul nos anos posteriores com os produtos brasileiros. Nesse momento a gente teve o aumento do comércio com a Argentina. Chegamos a bater o pico de comercialização no Mercosul em 2011, justamente devido a esse processo da crise. A gente teve tanta entrada de produto brasileiro na Argentina que a Argentina começou a criar barreiras alfandegárias para esses produtos, com destaque principalmente para linhas brancas e produtos de commodities, tá? E hoje o Mercosul, ele pleiteia a entrada dentro do mercado europeu, principalmente para a venda de produtos agropecuários, porém não é muito bem aceito pelos agropecuaristas da Europa, principalmente de países como França e Alemanha também. Agora, analisando o comércio no geral, o comércio, a gente pode destacar que o Brasil, em todo o mundo, é o 22º comerciante internacional, ou seja, de todas as trocas, o Brasil no ranking fica em 22º lugar, tá? Principalmente porque os nossos produtos, ele tem baixo valor agregado, então isso faz com que a gente exporte muito em volume e ganhe pouco dinheiro. A ideia do Brasil é se industrializar e aumentar produtos de alta tecnologia para aumentar o valor agregado sobre o produto. Então, em vez de vender a cana-de-açúcar, vender direto o açúcar ou o etanol, vender o produto com um valor agregado um pouco maior. Mas mesmo assim, os produtos de commodities, que é o que a gente manda, eles são de baixíssimo valor internacional. Agora, o Brasil, ele não apresenta restrições de venda. Então, ele vende para todo mundo que queira comprar de fato os seus produtos. Isso faz dele um chamado global trader, justamente um comercializador de de produtos com diversos países de diversos aspectos diferentes. Então, eu vou citar o caso da política Palestina-Israel, ele vende para os dois. Então, ele apresenta multidirecionalismos políticos e econômicos na hora da sua venda nesse intuito. Agora, de fato, a gente formaliza nossas vendas mais para os mercados europeus e Estados Unidos. Porém, está tendo o aumento para produtos de países continentais, principalmente o caso da China, Rússia e Índia, formando um grande conjunto de países em trocas comerciais, no qual a gente, por assim, define os chamados BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China
China e South Africa, África do Sul. Então, basicamente, apesar dos nossos maiores compradores serem os mercados europeus e Estados Unidos, a gente está tendo um aumento de venda para principalmente China, Rússia e Índia. E a China se torna o maior parceiro comercial, e isso mantido até hoje pela bibliografia em 2009, tá? De fato, com aumentos de exportações principalmente de commodities como ferro, petróleo e soja. Basicamente, a metade das nossas exportações estão restritas a esses três produtos basicamente. Indústrias de baixo valor, a gente expande muito. Têxteis, papéis, celulose, sapatos, produtos de couro, tudo isso a gente tenta ao máximo jogar para fora. E o que a gente vende de alta tecnologia se destaca a produção de aviões através da Embraer, com cerca de 2,5% de todas as nossas exportações. Destaque que para o ano de 2001 e 2013 nós tivemos os chamados boom das commodities. Então esses produtos aqui, devido ao grande crescimento chinês, ficou muito mais caro no mercado internacional. Isso fez com que o Brasil ganhasse muito dinheiro, já que é o Brasil que vende. Então, mesmo nesse momento, a gente apresentou os maiores déficits, ou seja, os países onde a gente mais vendeu e comprou, a gente na verdade mais comprou do que vendeu. E isso é justamente entre os Estados Unidos e a Alemanha. Agora, o país em que a gente menos comprou e mais vendeu foi justamente a China, exportando principalmente commodities e comprando deles produtos eletrônicos, mas mesmo assim a gente apresentou superávit nesse sentido. E com destaque para o aumento dos comércios com a Nigéria, principalmente a respeito do petróleo, tá? Então a gente também aos poucos se expande para a África nesse sentido. Se liga que em 2013 os 12 maiores parceiros comerciais, China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Países Baixos, Japão, Coreia do Sul, Itália, Nigéria, França, Índia e México. Só um destaque, isso daqui está no ranking, tá? Aqui do primeiro até o 12º em um ranking. Então isso mostra que os nossos setores, a Argentina, China e Estados Unidos, de longe, são os nossos maiores parceiros comerciais em venda no geral. Então aqui eu falei tudo sobre a respeito de Mercosul e venda do comércio brasileiro. Destaque também eu vou falar para outros blocos econômicos da América do Sul que já caíram em provas e aí dá o destaque. Primeiramente a gente tem o chamado Unasul. A Unasul nada mais é do que um bloco criado mais à esquerda, justamente por isso que botei vermelho aqui, criado mais à esquerda, proposto em 2004 e formalizado de fato em 2008, onde tinha a proposta de fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais justamente no Brasil. Basicamente, ele propunha uma união entre o Mercosul e o CAN, ou seja, a comunidade andina, né? Todos os países que estavam nesse Unasul eram todos os países da América do Sul, menos a Guiana Francesa. Ou seja, era fortalecer mais ainda uma América do Sul que basicamente só tinha presidentes mais à esquerda nesse sentido. Então, unia o Mercosul, como eu disse, esse Cone Sul, e a parte de cima chamada de Comunidade Andina. E aí a ideia seria criar aos modelos da União Europeia, criar um secretariado em Quito, no Equador, criar reuniões anuais e semestrais entre os dirigentes dos países, além também da proposta de criar um Banco do Sul, um banco de desenvolvimento com sede em Caracas, na Venezuela, e a criação de um parlamento para criar leis unificadas entre os países, chamado Parlamento do Sul. Por que isso não vai muito à frente? Porque todos os países têm um medo absurdo do Brasil. Então, abrir as fronteiras para o Brasil, apesar de muita gente querer vir para cá trabalhar, mas quer dizer que as nossas empresas vão inundar os mercados alheios. Isso os países não aceitam muito bem. Então o Brasil ele é um grande leão da América do Sul, em que todo mundo tem um certo medo e receio de autorizar a sua entrada de forma clara.
O IRSA, eu faço questão de botar uma imagem, por favor, foquem nessa imagem, tira um print aí da tela bonitinho do IRSA. O IRSA, basicamente, era uma proposta de integração da América do Sul, sendo que essa integração ela seria física, ela seria uma integração nos setores de transportes, energias, telecomunicações. Claro, com umas críticas também sobre os setores de impactos ambientais, na agricultura e sociais. Por exemplo, eles queriam criar uma grande hidrovia ligando o Atlântico ao Pacífico, mas eu teria que passar pelos Andes. Imagina construir a quantidade de eclusas para passar pelos Andes. É muito. É uma obra imensa, é uma obra de impacto ambientais com áreas alagadas, perda de áreas agrícolas, é uma obra absurda. Então a ideia era integrar através de ferrovia, transportes, hidrovia, linhas de transmissões de energia, toda essa América do Sul, unificar isso tudo. Porém, isso gera impactos ambientais muito fortes. Então, foram propostos eixos de integração. São esses eixos que eu vou colocar justamente para vocês. O eixo Mercosul-Chile, principalmente com a construção de ferrovias e rodovias, o eixo interoceânico, principalmente com a BR-277, a ideia de se ligar principalmente ao Chile também, eixo Venezuela, Brasil, Guiana, pegando esses trechos aqui, ligando até Caracas, através de hidrovias, entre outros, o eixo Amazonas e o eixo Peru, Brasil, Bolívia, ligando principalmente o centro-oeste e escoando, diminuindo o preço da soja para escoamento, né, produção e jogar isso tudo até a Bolívia e Peru, né, na verdade seria até o porto do Peru, pegando de Porto Velho e indo escoando toda essa soja para essa região. Então aí estão os eixos que eu vou colocar para vocês darem uma olhada no geral, cada um dos eixos, volta aqui para mim, e aí falando rapidinho sobre pequenos blocos econômicos criados mais anteriormente, como lá o que a ALAD, que era facilitar a cooperação na América Latina, mas não foi muito à frente, isso era anterior até o Mercosul, e a OLAD para conter os efeitos da crise do petróleo, mas também não foram muito à frente nesse sentido. O que eu peço para vocês é focarem principalmente dessa parte para cá, porque tudo isso daqui está muito bem definido no edital nesse sentido. Galera, aula braba, maneira, show, gostaram? Curtiram? Mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar umas questões, dá uma olhada aí na tela. Dentre os estágios de integração entre os membros do mesmo bloco abaixo elencados, assinale aquele que corresponde ao Mercosul. A. Zona de livre comércio? Não, o Mercosul deixou de ser uma zona de livre comércio e se tornou uma união aduaneira. Volta. Área de livre comércio? Não. C. União aduaneira. Aqui, como falei para vocês, o protocolo de Ouro Preto institui uma união aduaneira. Volta a questão, alternativa C, a alternativa correta. Vem aqui para mim, próxima questão, dá uma olhada aí na tela. No ano de 2012, o presidente Fernando Lugo sofreu um processo de impeachment em seu país, dando lugar a Frederico Franco, que assumiu o país interinamente e até a realização de novas eleições, que ocorreram em abril de 2013. No entanto, muitos analistas políticos consideraram essa questão por um golpe de Estado, por não se embasar em fundamentações de práticas consistentes, por não dar o direito de defesa ao presidente deposto. Considerando essas argumentações, o Mercosul decidiu pela exclusão provisória do país do bloco, entendendo a atitude antidemocrática tomada em seu contexto político. O país a que se refere se liga, país tirado por Fernando Lugo, volta a questão, alternativa B de bola, o Paraguai. Vem aqui para mim, última questão, toca aí na tela. Em 13 de 4 de 2017, o jornal É o País publicou a matéria que pode ser assim resumida. Os países não têm poder político sobre os demais Estados-partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir uma situação de um membro, caso esse se afaste do princípio do Tratado de Assunção, assinado em 91. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação de uma cláusula democrática do bloco sobre em função de uma crise política, institucional, social, do abastecimento e econômica que atravessa o país. As lacunas do exceto devem ser preenchidas justamente
Galera, além do Paraguai, nós também tivemos suspensão da Venezuela. Volta a questão, a alternativa ECO do Mercosul e a suspensão da Venezuela. Galera, espero que vocês tenham entendido toda a aula de hoje. A aula braba que eu coloquei justamente para vocês analisarem ponto a ponto de tudo aqui que foi colocado. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e abraços e muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Até mais.